Relação entre pais e filhos. Esse é um assunto bastante complexo. Existe cartilha? Existe receita? Infelizmente não. Existe apenas a experiência. Eu sou a Silvia do Eu Sem Fronteiras e hoje a gente vai falar sobre alguns aspectos da relação entre pais e filhos. Você é pai, você é mãe, você é filho? Deixe aqui nos comentários como é essa relação. Que tipo de dificuldade você enfrenta na relação entre pais e filhos? O primeiro ponto que é importante destacar é: a vida é dinâmica. Um dia nós somos filhos, outro dia nós seremos pais. E isso que é a beleza e a riqueza da vida. Então, além de não existir a cartilha, além de não existir, a gente tem que entender que tudo está mudando o tempo inteiro. E que o julgamento que a gente faz hoje dos nossos pais, nós também seremos julgados amanhã com a mesma força. Para entender um pouco essa relação, é importante que a gente olhe para isso de uma maneira leve, sem nenhum preconceito, sem nenhum julgamento, sem nenhum pré-concebimento de nada, porque aí a gente fica livre para tentar entender os dois lados. E cada um vai atuar na vida da maneira como pode, da maneira como sabe, com as ferramentas e os elementos que se tem. A psicanálise, a psicologia estuda o comportamento infantil e percebe e traz para a gente, né, há muito tempo a gente já tem esses estudos todos, do quanto a relação entre os pais, com os pais, vai implicar no desenvolvimento de uma criança. Quanto o adulto que nós somos tem uma interferência óbvia, uma interferência enorme daquilo que nós vivenciamos com os nossos pais. É a nossa primeira fonte de conhecimento, é quem traz a gente para a vida, e na constelação a gente fala muito sobre isso, né? O quanto os pais, eles abrem mão de coisas deles para trazer um filho para a vida. A gente não está falando isso porque tem que valorizar e não questionar as coisas que vêm dos pais, mas assim, o quanto duas pessoas tiveram que estar dispostas em nome do amor, em nome dos filhos, para abrir mão de algumas coisas e trazer uma criança para a vida. A psicologia, a ciência, ela diz o quanto pai e mãe estão conectados com a criança desde a gestação. Então, existem casais que planejam ter filhos, existem casais que não planejam e os têm, existem casais que nem mesmo pensavam em ter um filho e acabam tendo. Ou às vezes até uma produção independente, não importa. Ter um filho é uma tarefa assim que exige da gente se renovar, um olhar para a vida sempre com um novo olhar. A ciência nos mostra que as crianças, né, os bebês, os fetos, eles já conseguem sentir e reconhecer mãe e pai desde o útero. Desde o momento da gestação, já existem vários estudos que nos provam, e muitos psicanalistas e psicólogos que estudaram o quanto as crianças, os fetos, né, os embriões, já sentem a voz do pai, a voz da mãe. E com a mãe, então, nem se fale, porque a relação é ainda muito mais próxima, né? É quem gera essa vida, é quem consegue trazer ela para esse nível que nós estamos vivendo da materialidade. Então, é uma relação muito profunda e que não há como ser cortada, mas sim compreendida e vivenciada. Vamos conversar um pouco, então, sobre o que seria o ideal para um casal ou para pais que querem criar um filho, que querem ter um filho e trazê-lo para essa vida. O ideal, então, é que os pais casassem já numa condição de pessoas, de adultos maduros, para que eles pudessem oferecer um ambiente e uma educação para os filhos madura, também madura, colocando cada um no seu papel. Mas o que acontece normalmente? Pais que estão criando um filho, e aí a gente não está falando em casamento, a gente está falando de criação de filhos, que estão imaturos, que ainda têm uma criança interior ferida. E se você não viu o nosso vídeo sobre criança interior, veja aqui na descrição no link, olha no canal, se inscreve lá no canal que tem um vídeo também falando sobre a criança interior. E o quanto ela é importante a gente olhar para esse vídeo e olhar para depois quando a gente quer ser pai e quer ser mãe. É exatamente sobre isso que eu estou dizendo. Quando os pais
conseguem começar a criar um filho já de um outro papel, é diferente. Quando eles são imaturos, quando ainda o que fala mais alto na vida deles é a criança interior ferida, os traumas, as necessidades que eles não tiveram cumpridas, os desejos que não foram realizados, aquela criança birrenta que grita dentro do adulto, com certeza isso ele vai acabar projetando em cima dos filhos. Através do quê? De uma educação de insegurança, de mimos, de vaidades, e que provavelmente essa criança vai acabar sendo afetada e trazendo também para si esses padrões. Porque nós vamos replicar os padrões que nós trouxemos dos nossos pais. Na constelação isso é muito comum da gente ver, a gente traz os padrões, e não é só na constelação, as outras ciências estudam a questão do comportamento, o quanto a gente traz de crenças, padrões, costumes, e que isso vai interferir na nossa vida. Então, isso também vai interferir na relação, porque nós, como pais, eu estou falando porque eu sou mãe, a gente traz essas crenças dos nossos pais, e muitas vezes os nossos filhos começam a olhar para isso de uma forma diferente, começam a sair um pouco desse padrão, e isso acaba trazendo um problema na relação entre pais e filhos. Eu acho que vocês conhecem aquela frase da música do Renato Russo, né? Todo mundo conhece. Você culpa seus pais por tudo, isso é um absurdo. São crianças como você, o que você vai ser quando você crescer. O que ele quer dizer com isso? Que existe sim esse conflito, e que os filhos tendem sempre a cobrar ou exigir dos pais algumas coisas, mas não se dão conta muitas vezes de que esses pais também foram filhos e que receberam uma determinada educação, uma forma de ver o mundo, uma visão de mundo que pode não bater com a dele. E outra, como a gente falou, nós estamos vivendo num mundo dinâmico, onde as coisas, os padrões, os costumes, a educação, tudo muda. Então, essa adaptação dos pais a cada nova geração para educar filhos de uma outra geração é sempre algo complexo, não é alguma coisa simples. É muito comum acontecer, por exemplo, dos pais projetarem sobre os filhos os seus próprios desejos. Por exemplo, um pai que gostaria de ter sido médico, advogado, engenheiro, dentista, qualquer outra coisa, aviador, e ele não conseguiu por alguma razão. E ele ficou com esse desejo ali guardado no inconsciente ou até no consciente, essa frustração, e acaba trazendo isso como um desejo para o filho. Mesmo que ele não faça uma imposição, ele pode trazer esse desejo para o filho de uma forma sugestiva, e isso pode causar problemas na relação, inclusive por quê? Porque os filhos podem assumir duas posturas aí. Ou eles se rebelam e ficam revoltados e acabam fazendo qualquer outra coisa contrária, mesmo que de repente lá no íntimo ele gostaria de atuar desta forma, ele pode agir de uma forma contrária para negar isso que o pai está trazendo para ele. Ou ainda, você pode ter o problema de filhos que simplesmente aceitam os desejos do pai, seguem algumas coisas porque os pais pediram para que fosse feito, para que sejam amados. Então também são pessoas carentes que veem na realização do sonho do pai uma forma de se aproximar dos pais, uma forma de ser amado por eles. E isso também é uma projeção que vai de alguma forma atuar nessa relação de uma maneira negativa. Uma outra forma, de projeção dos pais sobre os filhos é a projeção da coisa perfeita, do perfeccionismo, essa exigência que existe de muitos pais para que os filhos sejam perfeitos. Muitos pais fazem isso porque trazem da sua infância, da sua juventude, a falta de atenção dos pais no sentido de ter uma direção, de ter uma conversa, ajuda. E alguns pais acabam exagerando nisso, trazendo para a relação com seus filhos o excesso de discurso sobre alguma questão que ele acha importante para que a pessoa se desenvolva com uma excelência. Só que muitas vezes isso pode atuar nos filhos de forma a exercer uma pressão, e essa criança se sente na obrigação de ser perfeita. Então ela começa com isso lá de pequeno, tendo que tirar boas notas, e isso vai crescendo, e quando ela não consegue
atingir esse grau que ela aprendeu lá naquela infância, ela começa a se sentir frustrada, como se ela não tivesse qualidades ou valores importantes para a vida dela. E isso pode trazer sérios problemas para ela e para as gerações dela seguinte. E muitos pais, às vezes, acham que estão fazendo isso para ajudar os filhos, para dar um incentivo que eles não tiveram. Ou até tiveram, mas de alguma forma acreditam que essa seja uma linha adequada. Só que os filhos podem ver isso só como uma forma de pressão. Por exemplo, uma mãe que foi bailarina e que queria, e que foi uma excelência nisso e exige isso do filho. Exige isso da filha e de repente não é. Ela até pode gostar da profissão, mas achar que tem que superar a mãe nisso. E isso vai acabar trazendo problemas também nessa relação. Então, como o equilíbrio, né, entre como é importante que os pais consigam olhar para os seus filhos enxergando que eles são outros seres, outras pessoas. Isso é simples? Não, gente, isso não é simples, porque isso demanda que a pessoa olhe para si, que a pessoa se conheça e consiga perceber qual é esse movimento, porque a intenção pode não ser negativa, mas o efeito que isso vai causar nos filhos pode ser sim muito negativo e trazer jovens e trazer depois adultos que não conseguem lidar com os erros e que vão se exigir cada vez mais e isso às vezes torna-se insuportável. Uma outra coisa que pode impactar muito na relação entre pais e filhos são os pais facilitadores. Eu estou chamando dessa forma. O que são os pais facilitadores? São aqueles pais que ou tiveram muitas condições e querem dar a mesma coisa para os filhos e até se superar, ou não tiveram essas condições e também querem dar isso para os filhos e acabam super protegendo. Não querem que os filhos lidem com dor, com sofrimento, com frustração e vão abraçando esse filho, trazendo para ele todas as condições e até se excedem nessas condições para que eles sejam o que eles querem ser. Mas muitas vezes isso não é produtivo. Isso pode gerar a falta de autorresponsabilidade. Esses jovens podem olhar para a vida sabendo que o pai e a mãe estão decidindo tudo por eles. E para que ele precisa lutar? Para que ele precisa se compreender? Para que ele precisa almejar ter algum sonho se tem alguém resolvendo tudo para ele? É isso que eu estou chamando de pai facilitador. É aquele pai que vai resolver tudo para o filho e não quer que o filho se frustre, esquecendo que a frustração faz parte do aprendizado. A frustração é fundamental para a formação da criança, porque é a partir daí que ela entende que o mundo não vai realizar os desejos dela o tempo inteiro. Então, é um aspecto muito importante, porque existe uma geração, sim, que tende a fazer isso, e eu acho que as gerações, talvez que estejam entre os 40 anos, têm a tendência, por trabalharem muito, tal, não querer frustrar seus filhos e dar tudo o que eles podem para que 40, 30, não sei, gente, mas mais em torno disso, que querem dar tudo para esses filhos, querem dar todas as condições, se esquecendo que a frustração vai trazer um grande conhecimento para essas crianças. A gente não quer ver filho sofrer. Eu sou mãe e a última coisa que a gente quer ver é que o filho sofra, que o filho passe por coisas que a gente já passou, já sabe como é, mas infelizmente a experiência é de cada um. E muitos pais às vezes tomam essas atitudes por conta de não querer que os filhos sofram, porque indiretamente ele também vai sofrer. Quando a gente começa a reconhecer esse mecanismo dentro da gente, como pai, tá, por que eu não quero que meu filho se exponha a isso? Porque ele pode dar com a cara no muro, pode errar, e eu não quero que ele erre. Por quê? Porque senão eu vou ter que sofrer com ele também. E a vida não é feita assim, cada um é um, cada um vai viver a sua própria experiência. Essa experiência é individual. E, infelizmente, pais, isso tem que ser olhado dessa forma. Segundo o conhecimento, o pensamento sistêmico, e eu sempre falo do pensamento sistêmico, onde a constelação é uma das terapias representantes, né, desse pensamento, e a gente tem uma lei que é a lei da hierarquia, onde os pais dão e os filhos recebem. Os pais dão mais e os filhos recebem. Só que os filhos podem receber isso dos pais e fazer disso o que eles quiserem, desde que eles não culpem os pais por aquilo que eles receberam ou por aquilo que não receberam. Então é importante essa relação de que os pais fazem sem que esperar nada em troca.
É difícil, sim, porque a gente se magoa quando acontece qualquer coisa que a gente acha que os nossos filhos não estão nos escutando, não estão ouvindo a nossa experiência. E isso acontece toda hora conosco. É uma experiência comum nessa relação entre pais e filhos. Mas a gente, como pais, e pelo conhecimento do Bert Hellinger, das constelações, eu ofereço tudo que eu tenho a você, filho. E você vai pegar isso, tomar essa vida que eu te dei, que apenas por ela já valeu a pena, porque trazer um ser a essa vida já é um triunfo, já é uma vitória. E que esse filho faça dessa vida o que ele achar adequado, o que ele achar melhor. Então nós também temos que respeitar as escolhas dele. Eu queria dar um exemplo aqui da minha própria vida. Minha filha mais velha, ela estudou durante anos engenharia, que foi a profissão que ela escolheu, não fomos nós que escolhemos isso para ela. E num dado momento ela resolveu mudar e virar tatuadora, porque a arte sempre esteve nas veias dela. Mas ela, quando escolheu a profissão a primeira vez, não tinha esse conhecimento. Mas como o mundo é dinâmico, ela, graças ao bom Deus, às energias, ela percebeu isso. Ela percebeu que o dom dela era para outra coisa. E eu não vou dizer para vocês que isso não foi um choque. É óbvio que é um choque, que você não espera aquela atitude da pessoa. Mas o que ela fez? Ela foi adiante, ela tomou as rédeas da vida dela, ela se assumiu as coisas que ela estava fazendo para si e o que ela gostava, e hoje ela está super bem feliz com isso. Então, foi um grande exercício para mim, foi um grande exercício dela poder trazer esse conteúdo para a gente. Então, essa abertura de diálogo, esse entendimento de que os filhos podem pegar tudo aquilo que nós oferecemos e fazer diferente, é um conhecimento muito bonito que o sistêmico o pensamento sistêmico nos traz, mas que é importante para que a gente consiga estabelecer uma relação de diálogo, uma relação de parceria e não de discórdia, de conflito e de discussão o tempo inteiro. Pais adultos, aqueles lá que conseguiram trabalhar as suas crenças, seus traumas, a criança interior e tudo mais, conseguem respeitar as escolhas dos filhos. Às vezes nem todas, às vezes eles fazem escolhas ruins. E isso não é um julgamento, ele pode fazer a escolha que ele quiser. E é óbvio que como pais, a gente tem um direcionamento, tem que dar esse direcionamento. Mas existe um momento onde a gente não tem mais abertura, a gente não tem como entrar nesse ser. A gente vai fazer de tudo, a gente tem o amor, que é a coisa maior que a gente tem para dar para os filhos e carregá-los para a vida através desse amor. Mas existe um momento que eles vão fazer uma carreira solo e a gente tem que respeitar essas escolhas, atuando sempre no backstage, né? Nos bastidores disso. E mostrando para eles que a gente está sempre lá disponível para eles. Disponível para escutar, para conversar. Mas isso não quer dizer que a gente tenha que efetivamente concordar. Ou concordar não, mas aceitar as escolhas que eles fazem. E que eles têm esse direito de mudar, de fazer diferente. Porque segundo as constelações, o filho que faz de alguma forma diferente, que muda a sua história ou muda a história de uma família, que a gente chama de ovelha negra, geralmente é o elemento que foi escolhido dentro do sistema para processar mudanças que trazem a evolução para o sistema. E isso também a gente tem um vídeo muito legal falando sobre boa e má consciência, que está relacionado com esse assunto também. Vale a pena dar uma olhadinha, o link está aqui na descrição. Para a gente encerrar esse vídeo, eu gostaria de deixar a seguinte mensagem para vocês. Pais, respeitem as escolhas dos filhos, dentro daquilo que é possível para vocês, dentro do limite de vocês, mas também entendendo que eles têm direito a fazer outras escolhas, a fazer as escolhas que estão dentro do plano de vida de cada um desse ser. O diálogo é fundamental para que se desenvolva sempre uma relação saudável, para que não exista essa projeção, para que a gente consiga perceber o que é nosso e o que é do nosso filho, o que ele traz, qual é a verdade que chama para ele, mas qual é a nossa verdade. Então, estar atento que isso pode ser diferente, que não precisa ser da mesma forma. Também no respeito às escolhas dele, não exercer nenhuma pressão sobre os filhos, no sentido de não conversar e saber como as coisas estão acontecendo, mas pressionar para resultados que nós acreditamos que sejam resultados ideais. Às vezes esses resultados são bons para nós, mas não são bons para eles.
Também é importante que os pais compreendam que a frustração faz parte do aprendizado e que sim, nossos filhos precisam se frustrar e vão se frustrar algumas vezes na vida, mas é que é exatamente isso que vai trazer o crescimento para eles. E uma outra coisa muito importante, a gente nunca deve condicionar o amor que nós temos a eles a nenhum feito, a nenhuma realização. Se ele resolve ser isso, aquilo ou outro, ou fazer isso, aquilo ou outro com a vida dele, isso não tem que ser uma condição para o amor que nós temos, porque a partir do momento que os filhos percebem que nós só estamos dando atenção, amando, a partir de uma atitude, uma ação, um comportamento que nos fez bem e não fez bem a eles, isso com certeza vai ter uma implicância na vida e no desenvolvimento desse filho. Então, aceitar, entender, colaborar, mas nunca pressionar e exigir um resultado que de repente eles não podem nos dar. Então é isso que eu tinha para passar por hoje. Nós vamos fazer um outro vídeo onde nós vamos falar um pouco da questão dos filhos, o que eles exigem dos pais, né? Para que a gente também entenda qual é como funciona um pouco também essa visão de lá para cá, no sentido das exigências que são feitas para os pais. Então acompanha a gente, em breve a gente vai lançar esse vídeo também, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixa seu like aqui, se inscreva no canal, deixe seus comentários, suas dúvidas, que isso é super importante para ajudar a gente a trazer sempre conteúdos que vocês querem ouvir, conteúdos que vão trazer informações que vocês gostariam de ouvir. E a gente vai buscar sempre responder as perguntas de vocês, as questões que vocês nos trouxerem. Nos vemos nos próximos vídeos. Muito obrigada!